Muito boa tarde a todos internautas aí que me acompanham durante este tempo aqui na UTV. Sejam bem-vindos a mais um programa Faça Acontecer, a inteligência emocional na prática, um programa que traz para você diversos temas, abordamos diversos temas relacionados à inteligência emocional, o dia a dia, e como podemos aplicar, usar a inteligência emocional para ajudar o ser humano. Esse ser humano, ele está no trabalho, ele está em casa, ele está na rua, no dia a dia. Como nós podemos usar ferramentas emocionais que nós temos para ajudar este ser humano a viver muito mais feliz, a lidar melhor com as suas questões, com o seu dia a dia. Então, hoje nós trataremos um tema importantíssimo para a sociedade, não só brasileira, mas para a sociedade mundial. Um tema em que há muitos anos, se não muitas décadas, nós temos perdido pessoas importantes no mundo, desde grandes celebridades até pessoas anônimas, que não deixam de ter a sua importância, especialmente para os seus familiares, e perdemos para algo que domina a mente, que domina a vida, que domina a família, a empresa, domina tudo deste ser humano, que são as drogas. Então nós trataremos não apenas das drogas, mas também da bebida, qualquer tipo de vício que acaba atrapalhando o ser humano a lidar, a se relacionar melhor, a fazer o que ele tem que fazer porque ele está alterado quimicamente. E hoje, para tratar isso, nós estamos aqui, está comigo aqui no estúdio o Paulo do Narcóticos Anônimos, NA, Narcóticos Anônimos São Paulo, que para quem não sabe é uma instituição que ajuda anonimamente e também ajuda pessoas que querem sair de drogas, que querem sair de qualquer tipo de vícios que alterem a sua consciência, e que ele está aqui hoje para compartilhar, para nos falar um pouco sobre o que é o NA, como ele ajuda as pessoas, e paralelamente eu estarei aqui falando um pouco também deste aspecto emocional, de como as pessoas acabam entrando neste aspecto emocional. Eu vou passar primeiro um VT aí para vocês, para que você possa entender um pouco este mundo do qual nós trataremos. Assista comigo e nós voltamos daqui a pouco com o Paulo do NA. Vícios. Um problema que atinge milhares de famílias no mundo inteiro. O que mais se noticia nos jornais são assassinatos de jovens que tinham uma vida inteira pela frente, mas que foi interrompida por causa do envolvimento com as drogas. E entre as mais devastadoras estão a cocaína e o crack. Muitos que um dia experimentaram estas drogas tornaram-se um caso impossível, pois o domínio dos vícios foi devastador, tornando a pessoa irreconhecível. Há casos em que pais de família largam tudo por causa dos vícios, deixando para trás sua casa, esposa, filhos e trabalho, passando a viver somente para sustentar seu vício, e todos os que o veem falam: este é um caso impossível. Há também mães que não sabem mais a quem recorrer para ajudar seus filhos. A obediência deu lugar à rebeldia. De um jovem que era sinal de orgulho para sua família, hoje ninguém mais o reconhece. As drogas o transformaram de tal maneira que é impossível de reconhecê-lo. Neste vídeo a seguir, veremos o drama de uma mãe e seu filho viciado no crack. Ele era um guri que trabalhava, cuidava do filho dele. Depois que ele usou a pedra, nunca mais ele foi o mesmo. Começou a roubar. Eu fui obrigada a tirar ele de dentro de casa porque eu não aguentava mais. As pessoas vindo na porta reclamar dos roubos, a polícia toda hora na minha porta. Então fui obrigada a mandar ele embora. Comecei a usar quando meu pai também vendeu essa porcaria. Aí eu comecei a usar e depois não consegui parar mais. Vontade de fumar mais. Só fumar mais e fumar mais. Eu vivo fumando e eu vivo só aquilo ali. E tu sabe quantas pedras tu fuma por dia? Não faço ideia. É muito. Não tem como contar. Desde dentro de casa já. Eu roubei dos vizinhos também. Roubei na rua também. Posso tentar me matar também. Já tentei me matar 3, 4 vezes. Eu não sei mais de mim.
que esse crack estragou minha vida. Este rapaz teve sua vida desfigurada por causa dos vícios e para muitos ele é um caso perdido. Talvez você esteja vivendo em uma situação semelhante e as pessoas à sua volta têm dito que você é um caso impossível de ser recuperado. Mas o que fazer para mudar esta situação? Bom, então primeiro eu quero dar as boas-vindas. Obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado por estar aqui. Espero que o seu conhecimento, muito mais do que o seu conhecimento, a sua experiência, possa ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo processo, seja ele por drogas, por bebida ou qualquer tipo de vício. Obrigado pela sua presença, Paulo. Obrigado a você, Rodrigo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Primeiro agradecer o espaço, né? E meu nome é Paulo, né? Sim. Eu sou um adicto, membro de Narcóticos Anônimos, e eu não faço uso de nenhuma substância que altere meu humor há 3 anos. 3 anos, Paulo? 3 anos e 7 dias, que mas bom, só importa hoje. Que bom, Contados. Parabéns. 3 anos. E você parou graças ao NA, Paulo? Narcóticos Anônimos foi uma ferramenta, né? Me proporcionou ferramentas para eu, principalmente, me manter sem o uso de drogas. Né? Eu acho que a grande dificuldade das pessoas, além de parar, também é o manter, né? Como é que eu mantenho esse processo no meu dia a dia? E o que te fez buscar, Paulo? Eu acho que muitas pessoas aí que nos acompanham, talvez são usuários, ele ainda não entendeu o porquê ele não foi atrás de parar essa droga, apesar de muitas vezes ele querer. Ele pensar algumas vezes em querer parar, mas ele não para. O que fez você buscar? O que despertou em você a vontade de buscar uma ajuda externa para parar de usar drogas? Eu, em determinado momento da minha vida, né, a droga tomou conta de todas as áreas da minha vida. E quando eu comecei a perceber que eu tinha problema com drogas, quando eu tentei parar. Aí que você viu. Olha o tamanho do pepino que eu tenho. Porque na hora de parar, o vazio que ficou dentro de mim, eu tinha que preencher de alguma forma, e eu não sabia como. Então eu pensei que o problema era uma droga em específico, né? Daí eu fui pulando de uma droga para outra para ver se de alguma forma eu conseguia achar uma maneira de viver. Sim. Só que isso só me levou à perda de controle da minha vida, né? Que tipo de perda de controle que aconteceu, Paulo? Na verdade, a adicção, né, para Narcóticos Anônimos, a adicção é uma doença progressiva, incurável e fatal, né? E assim, primeiro o isolamento. Começou a se isolar, começou a... A parte espiritual da doença que a gente fala é o isolamento. Sim. Então, na verdade, eu não tinha um uso social, eu usava sozinho, eu me afastava, eu só tinha contato com pessoas para obter meios de ter mais drogas. Porque Exatamente. Senão você não teria contato, nem precisava ter contato com ninguém. Exatamente. Então o isolamento é o principal. Foi exatamente, que foi te o principal. Trouxe. Jovens sofrendo, famílias sofrendo com as drogas, mas é importante destacar que não são apenas jovens. Isso atinge qualquer nível social, qualquer faixa etária, não tem distinção entre analfabeto e um PhD. Esse tipo de problema atinge qualquer ser humano. Qualquer ser humano está sujeito a entrar no vício e aí isso acaba disparando muitos problemas. É lógico que na juventude é o que normalmente acaba disparando e eu daqui a pouco comentarei um pouco o porquê que é na juventude que normalmente as pessoas acabam entrando no vício. Mas antes de passar o vídeo, eu perguntei para o Paulo aqui, que é um membro do NA de São Paulo, Narcóticos Anônimos de São Paulo. Estava perguntando para ele primeiro o que é o NA, o que é o Narcóticos Anônimos e como é o papel dele, qual é esse papel e como ele atua na sociedade. Então, Paulo, por favor, você que é um narcótico anônimo, podemos dizer assim? Como vocês chamam? Eu sou membro de Narcóticos Anônimos. De Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos é uma irmandade ou sociedade mundial sem fins lucrativos que surgiu
em 1953 no sul da Califórnia e chegou aqui no Brasil na década de 80, né? Atualmente, nós estamos presentes em mais de 150 países. Nossa literatura está traduzida para a maioria das línguas e a gente trabalha para que isso aconteça, para que essa mensagem, a nossa mensagem é simples, é que um adicto, né, que é simplesmente um homem, uma mulher que teve a vida dominada pelas drogas, pode parar de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Né? Essa é a mensagem de Narcóticos Anônimos. E nós somos totalmente autossustentáveis, ou seja, não aceitamos nenhum tipo de doação, não estamos filiados a instituições políticas, religiosas, empresas. Nada. Ele mesmo se sustenta pelas doações dos próprios membros. Exatamente. Doação constante, mensal, todos que fazem parte doam, ou não, quem quer? Não, Narcóticos Anônimos é um programa totalmente gratuito. Né? Aqueles membros que têm a consciência de que com a ajuda financeira a gente pode fazer a mensagem chegar mais longe, eles põem uma quantia que também não há nada obrigatório, não é regrado. Em todas as reuniões a gente faz nossa 7ª tradição, que fala do dinheiro, né? E se a pessoa quiser, ela pode botar. Não há nenhum tipo de retaliação de quem bota mais. Inclusive, é até uma quebra de tradição a pessoa falar, eu estou botando X reais. Exatamente. Você falou sobre as reuniões, né? Pelo que eu vi no trabalho de vocês, vocês têm reuniões semanais. Ou seja, uma vez por semana vocês se reúnem em vários locais. Aqui em São Paulo são quantos vocês estavam comentando? São mais de 200 grupos, se eu não me engano, na Grande São Paulo. 200 reuniões por semana. Na verdade, 200 grupos. Em reuniões por semana chega a 700. Temos reuniões todos os dias. Temos reuniões 7h30 da manhã. Temos reuniões de madrugada. Praticamente em todos os horários. Ou seja, não tem limite para a pessoa, não, eu não posso porque eu trabalho, eu não posso porque eu estudo, eu não posso. Qualquer horário ela pode encontrar. Mais tarde passaremos aí o contato do NA e a pessoa vai poder procurar essa ajuda. Mas explica melhor, algumas pessoas não entram, talvez, em contato com o NA, Paulo, porque ela não sabe como o NA vai ajudar ela. Então é importante você compartilhar aqui com a gente como é que o NA pode ajudar um drogadito, de que maneira que ele ajuda, que o NA ajuda. Legal. Eu posso falar da minha experiência como membro. Quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, eu estava com a minha vida destruída, desorganizada. Eu sabia que eu tinha que parar de usar, mas eu não sabia como. E chegando lá foram me dadas algumas sugestões, porque em Narcóticos Anônimos nós não temos profissionais, nós não somos, não temos instalações, clínicas, tratamentos, né? Nada, é tudo feito na verdade são reuniões que funcionam num ambiente saudável, geralmente com horário marcado, né? E casas de pessoas? Não, na verdade nós temos espaços que alugamos em alguns locais públicos como igrejas. Nós estamos lá também, que é um lugar de fácil acesso às pessoas, que não identifica as pessoas. Não somos filiados a nenhuma religião ou igreja, apesar de estarmos presentes. Não tem uma grande placa, né, dizendo aqui é o NA, não existe isso, um lugar, um santuário, ou um grande salão do NA, existe isso? Não, nós temos escritórios. Escritórios aqui na área sul, nós temos um escritório da área sul, tem um escritório, exatamente, tem os escritórios. Tem o Mundial, que é o NAUS, né, que fica lá em Van Nuys, né? Eu acho que fala assim, fica na Califórnia. Tem uma sede mesmo de Narcóticos Anônimos, um escritório mundial de Narcóticos Anônimos. E tem no Irã, né? No Irã, inclusive o Irã é uma das maiores. No Irã, aqui no Brasil nós temos cerca de, vamos dizer, uns 800 grupos. No Irã são mais de 5 mil. 5 mil grupos, ou seja, podemos dizer que no Irã existe uma concentração muito grande de drogaditos. Pelo número. Podemos associar a isso, né? Tudo bem que pode ser que lá procurem mais, mas dá para fazer esse paralelo, né? E você me falou muito que o NA tem essa questão dos 12 passos. Esses 12 passos pode ser brevemente falado, o que aborda, o que fala,
Como é que é isso? Pode ser? Sim, o ser programa aberto? de 12 passos se baseia em princípios simples que qualquer pessoa pode aplicar diariamente na vida, porque os 12 passos eles não são para ser estudados, para ser lidos, eles são para ser praticados, vivenciados. Né? Vou falar rapidamente, eu acho que não dá para... É muito amplo, mas eu acho que se a gente abordar os 3 primeiros passos, Já tá ótimo. a gente chama a entrada no programa, né? Sim. Então, o primeiro passo, ele fala da admissão. Então, a gente acredita que um adicto ele só pode se recuperar da adicção no momento que ele admite que a adicção Existe. tornou a vida dele incontrolável, né? E é isso. Né? Aceitou o problema. Exatamente. A aceitação é da adicção e de principal. tudo que vem com ela. Sim. Porque não é simplesmente o uso de drogas. Não. Né? No nosso segundo passo, a gente fala de um poder maior, de acreditar num poder superior que possa devolver a nossa sanidade. Isso não lê-se uma fé específica, uma religião específica? Não. Esse poder superior é da compreensão de cada um. Tem pessoas que seguem religiões e chamam o poder superior de Deus. Outros Jesus, E outras, de Maomé. E outras temos ateus. O poder superior às vezes pode ser o grupo de narcóticos anônimos como um todo, desde que ele seja amantíssimo e superior, que seja um poder maior do que a adicção. Legal. Esse é o segundo passo. Esse é o segundo e passo. o terceiro passo? O terceiro passo, aí é difícil, né? O terceiro passo fala da entrega. Entregar as vontades a esse poder superior. Então, talvez seja o momento mais difícil, eu falo pra mim, né? É de entregar realmente essa vontade que eu tenho, essa minha obsessão e compulsão, né? Para um poder maior do que eu, né? Entregar no sentido para que ele possa ajudar a resolver. Exatamente. Porque tem certas coisas, por exemplo, que são incontroláveis para mim. Por exemplo, eu posso controlar se eu vou pagar a pensão do meu filho. Eu não posso entregar isso para um poder superior. Não. Eu tenho que fazer. Mas agora, e essa vontade, essa compulsão, obsessão que vem internamente, esse vazio, o que eu sinto hoje? Né? Daí vem muito a entrega. Eu tenho que entregar só por hoje, a gente fala. Vocês sempre usam isso, né? O narcóticos e o alcoólicos anônimos. Exatamente. Só por hoje. Só por hoje. Eu não vou usar, só por hoje eu vou entregar. Exatamente. O objetivo é hoje. Porque Tudo que eu posso fazer hoje tudo que eu posso fazer pela minha recuperação, eu posso fazer hoje. Amanhã é outro dia, eu começo tudo de novo, Sim. admitindo, Eu acreditando, acho que, entregando. Entregando. Eu acho que o desespero grande do drogadito, você que está nos assistindo aí, é pensar em, eu vou ter que ficar uma semana, um mês, um ano, aí ele já entra em desespero, mas acredito eu, se ele pensar este momento, eu passo a passo, aí sim a coisa começa a andar melhor. E me diz uma coisa, quantos anos você começou a usar drogas? Olha, esse tipo de... para Narcóticos Anônimos, não importa quando eu comecei a usar, né, que drogas eu utilizei, né? Porque tudo isso para recuperação... Pouco importa. Pouco importa. Não, eu estou perguntando isso porque eu quero pegar um gancho, Paulo, para entender se a média é isso mesmo. Se você começou na sua juventude, na sua adolescência, depois continuou. É esse ponto que eu quero chegar. Eu preferia não entrar nesse ponto. Ótimo. Mas eu queria tocar um pouco nesse ponto, ia perguntar para você, mas discutir aqui com os internautas. Que o que eu vejo, eu trabalho, dou treinamentos aí há 15 anos de inteligência emocional, e o que eu vejo é que a grande maioria das pessoas, Paulo, elas começam a usar drogas na sua adolescência. E por que elas começam na adolescência? É porque é na adolescência que a pessoa acaba vindo à tona sentimentos que antes não existiam, vazios que antes não existiam, né? Até a infância, até a parte juvenil, até quando ela tem seus 9, 10, 12 anos, tá tudo muito lindo, tudo maravilhoso, até aquela parte inocente até da infância. Mas quando chega na adolescência, você tem que virar adulto, né? Um pré-adulto, vem à tona questionamentos, vem à tona problemas que antes não tinham. Ou seja, eu sempre falo no meu trabalho que abrem-se programas
que foram gerados lá atrás. Né? Problemas foram gerados lá atrás. Até 13 anos atrás, esse meu trabalho de entender dessa maneira qualquer comportamento, e eu entendo o vício como um comportamento problemático, mas é um comportamento, eles se estabelecem durante a gestação e a primeira infância. É um programa que, de acordo com o que a pessoa viveu e interpretou, principalmente, né, durante a gestação e a primeira infância, até os 2, 3 anos, depois, mais tarde, ele vai se vir à tona. Então, a inteligência emocional nada mais é do que como a pessoa pode usar as emoções, não só as emoções dela para sair de qualquer vício ou de qualquer comportamento, mas como ela pode acessar a raiz desses vícios, né? Então, tem muitas pessoas do Narcóticos Anônimos, que não só Narcóticos Anônimos, ou já procuraram igreja, já procuraram tudo, e que acabam indo para o treinamento, e depois aí sim o Narcóticos Anônimos auxilia ainda mais, acelera ainda mais, que é um trabalho maravilhoso. Só que às vezes, é aquilo que você falou fora no intervalo, Rodrigo, tem vários tipos de ajuda aí no mundo, né? Tem igreja, tem Narcóticos Anônimos, tem N ajudas. Umas combinam mais com uns, outros combinam mais com outros. Então, é importante, eu queria compartilhar isso aqui com os internautas, porque é entender que você pode resgatar o problema do seu filho, da sua filha, entender a parte emocional, ajudar ele emocionalmente antes de ele entrar. Porque depois que entrou aí, vai precisar do NA, vai precisar de um trabalho de um psiquiatra, de um psicólogo, de um tratamento mais profundo, né? Mas você pode ajudar emocionalmente antes dele entrar. E me diz uma coisa, Paulo, existe na visão do NA um ex-drogadito? Essa é uma pergunta bastante recorrente. A Narcóticos Anônimos, a doença é incurável. Ou seja, uma vez drogadito. Exatamente, um adicto sempre será... Vacilou, ele volta. Sim, a gente costuma falar que a doença é progressiva. Para um adicto, eu falo de mim. Se eu voltar a usar, eu volto exatamente da onde eu parei. A busca por aquelas emoções, aqueles sentimentos que um dia, o prazer que um dia a droga me proporcionou, ela não é a mesma. O que vem para mim é a miséria, a dor, o desespero, solidão. E algum dia a droga chegou a te dar apenas prazer, Paulo? Eu posso dizer que no início eu senti esse prazer. Parecia que a droga tinha preenchido um vazio que eu já carregava comigo. Uhum. E eu comecei que era uma vez por semana. Sim, aí beleza. Mas eu queria mais. Porque eu achei algo que preenchia o vazio que eu não sabia preencher de outra maneira. E isso foi, na verdade, foi... Eu estava indo em direção a uma armadilha. Eu fui saber depois, porque eu acredito que hoje eu sou um adicto. Só eu posso falar isso. Sim. Quem sabe outras pessoas podem usar drogas e não chegar nesse ponto que eu cheguei. Adicção. Mas eu como adicto, eu acredito muito que eu não posso usar nenhuma substância que, se eu quero viver bem, né? Eu não posso usar nenhuma substância que altere meu humor. Para começar. Sim. E de que maneira você preencheu esse vazio depois de frequentar, de sair das drogas? De que maneira você preencheu esse vazio, Paulo? Aí vem o segundo passo, né? Então eu acreditei num poder maior que nós. Então essa esperança de que é possível, que eu não tinha, porque nem eu mais acreditava em mim, os outros membros de Narcóticos Anônimos eles falaram, é possível, é só por hoje, é um dia de cada vez. Então, eu voltei a ter uma vida social, eu tive que evitar algumas coisas que me sugeriram, pessoas, lugares, hábitos e comportamentos da ativa, da adicção ativa. Sim, isso é fundamental, cara. Eu tive que procurar algumas coisas, como humildade, boa vontade e mente aberta. Legal. Pedir ajuda, não guardar pra mim. Pedir ajuda quando eu precisasse. Ouvir de mente aberta o que as outras pessoas... Você chegou a pedir ajuda pros seus pais? Eu pedi sim,
Mas Narcóticos Anônimos acredita que a experiência, a partilha de um adicto para outro não tem paralelo, essa ajuda. E isso eu sinto em Narcóticos Anônimos. Então, minha mãe não sabia como ela podia me ajudar. Eu até cheguei a falar, primeiro neguei muito. Não, mãe, eu não uso de jeito nenhum. Não, exatamente. Com tudo indicando que sim. Mas não. Né? Com o exame de sangue ali, eu falei, não. Isso aí tá errado. Trocaram. Mas descobri que tem pessoas que têm uma empatia comigo, que estão se recuperando, que entendem tudo que eu passei. E a partir disso que esse vazio foi sendo preenchido aos poucos, né? Com outras coisas também, com uma espiritualidade, tentando aplicar na sociedade esses princípios espirituais que eu aprendi dentro de Narcóticos Anônimos. Você ajudando outras pessoas, Paulo, no NA, né? Porque hoje você faz parte lá, isso contribui para a sua manutenção em estar limpo, como diz o jargão no Narcóticos Anônimos, te ajuda a continuar a estar bem, estar fora do uso das drogas? Então, aí a gente vai falar do nosso 12º passo. Do 12º passo, ele diz que após esse despertar espiritual, a gente leva a mensagem adiante. O que eu estou fazendo aqui hoje, anonimamente, é levar a mensagem para alguém que pode estar aí sofrendo, para um adicto que ainda sofre. Pode estar sofrendo. Então, ele é até um princípio espiritual do nosso programa. E eu posso dizer, por mim, que ajuda muito. É importante eu agora tocar nesse ponto, né? Você está fazendo hoje anonimamente e não podemos. E não podemos porque hoje, socialmente, existe ainda todo um preconceito por conta da droga. E é este preconceito, esta velação. Porque hoje, se a pessoa acaba mostrando o rosto, dizendo que é adicta ou não, existe todo um preconceito contra ela. Então, estamos aqui respeitando o Paulo, respeitando a sua identidade, tudo, por conta da sociedade. Porque isso deveria ser tratado de forma aberta, dentro da família, dentro da sociedade, aceitar como qualquer tipo de problema. A pessoa quebrou uma perna, não adianta querer esconder que quebrou a perna. Quanto mais aberto, melhor de se tratar o problema. Então fica aqui o início de um despertar aí da sociedade, que nós precisamos parar com essa prepotência ou essa questão social de querer esconder nossas mazelas. Porque esconder os seus problemas, esconder os seus vícios ou qualquer outra coisa não ajuda você a curar a ferida. Eu faço uma comparação com uma ferida no seu corpo. Se você tampa ela, quanto mais você tampa, menos oxigênio existe ali para ajudar a secar, a curar, e você não está vendo o progresso. Quando você esconde aquela ferida ela fica com pus, ela fica molhada, ou seja, dificulta o tratamento, dificulta a cura. Então, fica aqui este alerta para a sociedade. Vamos começar a tratar qualquer tipo de vício de uma forma aberta. O vício existe, está aí corroendo a sociedade por baixo. Eu digo que as drogas, os vícios, é muito mais problemático hoje do que o câncer, que investem milhões aí para curar o câncer. Não é que vamos deixar de investir nisso, mas as drogas estão destruindo as famílias aos poucos. E ninguém se faz nada, ninguém quer mostrar que tem um filho drogadito, ninguém quer mostrar que tem um marido alcoólatra, ninguém quer mostrar... Cara, isso, mostrando ou não vai resolver nada na sua vida. Então, especialmente você que é alcoólatra, que é drogadito, ou qualquer tipo de vício que você tenha, primeiro passo, começa com você, aceite que você usa. Né? Como o próprio NA fala agora, primeiro passo do NA é essa aceitação. E vamos começar a mudar isso como sociedade, senão... o NA poderia hoje estar tendo um trabalho muito mais intenso, muito mais eficiente, se fosse uma coisa muito mais aberta. Pessoas pudessem mostrar a cara sem nenhum tipo de preconceito, se não sofressem depois preconceitos. Então fica aqui o alerta para a sociedade. Vamos começar a tratar o problema de uma forma direta. Se eu escondo o problema, eu não resolvo.
Então, isso aqui é uma dica de inteligência emocional. Vamos entender os problemas. Como que eu vou entender algo? Enxergando este problema. Bom, me diz uma coisa. Que momento que a pessoa deve procurar ajuda do NA especificamente, Paulo? Legal. Só falar uma coisa antes, Rodrigo. Referente ao anonimato, principalmente além do preconceito da sociedade, o anonimato também é um princípio do programa. E na verdade eu não falo em nome de Narcóticos Anônimos. Nós não associamos a imagem de ninguém a Narcóticos Anônimos. Exatamente porque é um programa para as pessoas se sentirem à vontade de estar lá, não identificadas. Exatamente, né? por isso, porque existe esse preconceito. Exato. Porque se não existisse, ele estaria normal lá. Vim aqui como uma pessoa vai no hospital, precisa esconder? Vai no hospital porque quebrou a perna? Não, porque é natural, tratado socialmente como natural. Mas infelizmente as drogas não são tratadas de uma forma natural. Então é importante sim manter este anonimato por conta dessa sociedade. Você falou do momento, né? Qual o melhor momento para a pessoa chegar? Momento, Paulo. Não, as portas de Narcóticos Anônimos estão abertas. Nós temos nosso número de linha de ajuda. Falando nisso, vamos mostrar aqui. Faço questão de mostrar o cartaz do NA. Esse aqui é um cartaz que o Paulo gentilmente trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse é o cartaz do NA. E existe aqui o contato do NA. Eu vou passar para vocês agora. Pode entrar aí no site do NA, que é www.na, de Narcóticos Anônimos, na.org.br, na.org.br. Ou o telefone que eles chamam de linha de ajuda. Você que quer ligar, esclarecer dúvidas sobre você, sobre seu filho, seu marido, alguém que você conhece, usuário, fica o telefone aí, 11 3101 9626. Repetindo, 11 3101 9626. Esse é o telefone do Narcóticos Anônimos que você pode procurar. Você vê esse cartaz aqui azul do Narcóticos Anônimos. Se você tem problemas com drogas, se você quiser parar, podemos ajudar. O primeiro passo, acredito eu, é se você quiser parar. Eu estava vendo uma estatística aqui no material de vocês, Paulo, que a grande parte da média de idade, né, de pessoas que procuram o NA está entre 40 e 43 anos, mais ou menos. Por que, na opinião do Narcóticos Anônimos, a maioria que procura é só uma pessoa que já está amadurecida em termos de idade, cronologicamente? Na verdade, essas estatísticas são de membros, não dos que chegam, né? Porque nós não temos esse controle. Então eu acredito que a maioria dos membros mesmo, eles estão ficando limpos e estão adquirindo idade também, né? Porque é assim a estatística. Mas nós temos membros idosos, né? E temos membros muito jovens também. Em Narcóticos Anônimos, como você perguntou, qualquer um pode se juntar a qualquer momento. Pode sair a qualquer momento também, se ele quiser. Sim, totalmente gratuito. Às vezes a pessoa que está em casa aí nos assistindo acha, não, eu não vou entrar porque e se eu não quiser participar? Ele pode ir uma vez e não ir mais. E é simbólico, nós não temos registro, não anotamos, não perguntamos o nome, nem dos nossos membros, profissão, drogas que usou, tempo, com quem. Para Narcóticos Anônimos não importa, só importa se a pessoa tem o desejo de parar de usar. Aí sim, o problema é nosso. Aí vocês pegam e trabalham. E todos que ajudam ali, sem exceção, são ex-drogaditos, na verdade, ex-usuários. Ou não? Tem pessoas que não são usuários que ajudam? Todos os membros de Narcóticos Anônimos, né, que levantaram a mão, falaram, eu sou um adicto, eles tiveram problemas com drogas. Basicamente, a Irmandade é formada de pessoas que tiveram problemas com drogas. Não tem ali psicólogo, psiquiatra, não temos profissional específico? Nenhum profissional, não temos opiniões sobre médicas, não temos psiquiatras, psicólogos. Não... E de onde surgiu assim, a ideia do NA? Foi de um foi de um usuário? Quem foi o fundador do NA? Então,
Narcóticos Anônimos surgiu no Lá sul dos da Estados Califórnia. Unidos, que hoje faz 60, E- hoje não, esse ano faz Exatamente, 60 anos, né? anos. Comemorando, que bom. Cara. Ele surgiu a partir do programa de 12 Passos de outra irmandade, que é o AA, Alcoólicos Anônimos. Surgiu de membros, na verdade, de uma experiência de pessoas que tiveram problemas com drogas, o que elas estavam fazendo para Pra ficar sair. um dia de cada vez sem Sem uso usar. de drogas. Então foi a partir da própria experiência e tirou-se a teoria. Toda a literatura, toda a experiência de Narcóticos Anônimos, ela não foi uma pessoa que escreveu. Foi o grupo. Foi um grupo de pessoas. Que na verdade é vivo, né, Paulo? Exatamente. Que Tudo vai sendo desenvolvido, nós temos mais literaturas novas saindo. Com as drogas novas que estão sendo cada dia mais. Nós usadas. não focamos Não em importa. uma droga em É específico. o vício em si. É a adicção. A adicção. Não importa se é de A, B, C, D ou Z. Inclusive, muitos de nós acreditam que eles eram adictos muito antes de usar drogas, de encontrar a droga. Com certeza. Aí vai de encontro do que nós falamos, que é essa adicção, na verdade, ela começou lá atrás. Talvez isso possa ajudar também o NA, mas especialmente vocês aí que estão nos ouvindo. Na verdade, qualquer vício, nós partimos do princípio que é uma autodestruição. O vício, como o próprio NA fala, que é fatal. Ou seja, se não parar, vai morrer. Qualquer vício, ele pode e leva-se, continua, ele leva à morte. Então, isso ocorre porque existe uma programação emocional aí que gravou-se lá atrás, que por algum motivo a pessoa entendeu que ela deveria se autodestruir. E umas se autodestroem com droga, outras com bebida, outras até com acidentes de carro. Pessoas que você conhece aí que vivem se acidentando, porque existe um programa emocional gravado aí no seu inconsciente que te leva sempre à autodestruição. Com comida também, quantas adicções de comidas não existem aí no mundo, né? Pessoas que comem e não tem controle de jeito nenhum. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, voou o tempo aqui, teria muitas coisas que eu queria perguntar, curiosidades minhas e tenho certeza de pessoas aí também de casa, mas quero agradecer imensamente você, Paulo, pela sua experiência, por compartilhar conosco a sua experiência no NA. E quero deixar novamente os contatos aí do NA para que você que queira procurar ajuda, que decida, primeiro passo, você quer sair das drogas, fica aqui o telefone do NA 11 3101 9626 ou pelo site www.nasp, também tem o NASP, que é o de São Paulo, .org.br. Acesse aí, procure, se você realmente quer sair disso, procure ajuda. E o NA, não só o Paulo, como todos os integrantes do NA estarão lá para te ajudar com o maior prazer do mundo. Obrigado, Paulo, pela sua presença. Eu que agradeço. Espero que possamos levar muitas pessoas lá a serem ajudadas pelo NA de São Paulo, do Brasil e de qualquer lugar desse planeta Terra. Obrigado e fique com vocês. Agora eu vou passar para vocês um vídeo sobre o treinamento, sobre essa experiência de inteligência emocional que eu aplico aqui em São Paulo há 15 anos e que você pode te ajudar não só a sair de drogas também, como a gente falou há pouco, que existem várias maneiras de serem ajudadas e essa experiência é uma delas também. Então fique aí com o vídeo sobre o treinamento de inteligência emocional.
Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Faça Acontecer, a inteligência emocional na prática. Todas as quartas-feiras, das 16 às 17 horas, aqui na altv.com.br. E o programa de hoje, estamos tratando um assunto importantíssimo para a sociedade brasileira, que são os vícios, as drogas, bebidas e tantos vícios que assolam a sociedade, as famílias, as empresas também, especialmente grandes líderes, grandes CEOs de grandes empresas, usam drogas, infelizmente, para lidar com as pressões, com o dia a dia das suas grandes empresas. E agora eu estou aqui do meu lado com o Luiz César Irmão, chefe de cozinha aí de um grande restaurante de São Paulo, o Restaurante Fulana, e ele está aqui para compartilhar conosco, o Cezinha, para quem conhece ele bem, um pouco da sua experiência, do que ele pôde entender a partir deste conhecimento de lidar com as suas próprias emoções, o que ajudou neste caso em relação a vícios e a outras coisas que ele compartilhará aqui conosco, para começar a quebrar tabus da sociedade que não faz sentido algum, tabus que só prejudicam a gente resolver e enxergar os problemas de frente. Obrigado pela sua presença, Luiz. Obrigado principalmente por se permitir compartilhar conosco aí com o Brasil, com o mundo inteiro, o que você conseguiu superar e que muitos outros com certeza também podem superar. Então quero que você compartilhe conosco, Luiz, de que maneira que te ajudou essa experiência de mergulhar nas suas emoções, o que te ajudou, como que era a sua vida antes e como está agora, de que maneira te ajudou? Olha, me ajudou em várias maneiras. Primeiro, me ajudou muito no meu trabalho, porque eu estava praticamente perdendo o meu trabalho por conta de drogas, álcool também, e tem um parâmetrozinho também sobre a minha sexualidade. Tudo bem que a minha sexualidade não influenciou de maneira alguma no meu trabalho, mas a questão do álcool, do cigarro e das drogas estava influenciando muito. Você deixava de trabalhar muitas vezes? Deixei várias vezes de trabalhar, entendeu? Porque estava em casa com a ressaca da droga, totalmente drogado. E o que você percebeu, Luiz? É importante compartilhar aqui agora. O que você percebeu que a droga, o que você buscava na droga? Na droga, ou qualquer era, droga, ou bebida, ou cigarro, o que você buscava o que nela? Olha, aliás, eu acho que é assim, todo drogado, toda pessoa que dependente química, ou seja lá o que for, ele busca sempre uma fuga para cobrir os traumas ou o vazio que tem desde a infância, desde, eu acho que, do nascimento, que foi o que eu descobri com a experiência do treinamento, da inteligência emocional. Isso mesmo. Então, eu resgatei tudo e todas as dúvidas que eu tinha, o vazio que eu tinha foi totalmente preenchido. Inclusive, foi tão preenchido que hoje eu já me considero uma pessoa que não fuma mais, não bebe e não usa nenhum tipo de droga. Que bom, Luiz, que bom. Melhorei muito no meu trabalho e assim, aconselho a qualquer pessoa que tenha qualquer problema, qualquer vazio, qualquer angústia, procurar, porque assim é excelente, é maravilhoso. É a pessoa mergulhar fundo, né, Luiz, nas suas emoções e buscar aí raízes que estão gravadas no nível inconsciente. Sim, claro. E que a gente não tem controle. Eu falo sempre nos treinamentos e falo aqui também no programa, que a gente nunca parou para olhar as nossas emoções. Por isso que a gente vai atrás de droga, de bebida, de álcool, mesmo. De tudo, porque eu não paro para enxergar da onde elas vêm, para onde elas vão também. Então eu tenho que buscar uma maneira de lidar com isso. E as drogas, a bebida, é um prato cheio. E não só isso, como cigarro também, né? E fala assim, um fatozinho interessante que aconteceu comigo, que assim, eu sempre acordava muito tarde. Que horas você acordava? 9, 9h30 da manhã. E o meu horário de trabalhar era às 8. Então todos os dias eu chegava atrasado, né? E agora eu acordo às 6h30 da manhã. Que bom. Vai fazer o quê depois? Com uma felicidade maravilhosa. Vejo a minha cadela, que eu tenho uma cadela, passeio com ela, organizo minhas coisas e vou... Trabalhar? Trabalhar não, porque agora eu mudei o horário. Eu estou no horário da noite, né? Das 16 até a noite. Até a noite. E... eu vou sempre ao mercado comprar o pão. Esses dias eu fui rindo, maravilhoso, que cheguei assim no mercado e as pessoas, o que está acontecendo? Eu falei, não, apenas estou feliz.
e me descobri, entendeu? Descobrir aonde eu estava buscando essa felicidade, né? O que acontece muito, Luiz, você não é o primeiro caso que aparece lá nesses treinamentos que eu dou usuários, o que acontece muito é a pessoa vai buscar a felicidade, pode ser nas drogas, na bebida, na comida, em outras pessoas, e a felicidade, que fique bem claro aqui para você que está nos acompanhando, a felicidade está aí em você, está na descoberta deste aspecto emocional que você nunca parou para mexer. Então é isso que nós fazemos para ajudar a pessoa a buscar essa felicidade que uma vez ela buscou nas drogas. Isso mesmo. Né? E me diz uma coisa, tem algumas coisas que você pode compartilhar aqui com os internautas do que você descobriu sobre você, que você fazia relação com a droga, o que tem a ver com a sua história de vida, que você descobriu que você usava as drogas para cobrir, ou para ajudar, ou para te manter. Tem alguma coisa desse tipo que você descobriu? Olha, tem sim, assim, tem a perca do meu pai, né, porque assim, inclusive eu sou gêmeo, né? Ah, você é gêmeo? Eu sou gêmeo, entendeu? Mas o meu irmão é totalmente oposto. E assim, eu creio que eu usei drogas também, por quê? Porque eu nunca tive um pai, eu vim conhecer meu pai com 16 anos. Ele saiu de casa? Isso, saiu de casa, então eu tinha muita vontade de conhecer, mas não conheci, só vim conhecer e tem esse vazio. Sim. Então esse vazio eu preenchia com droga. Você tinha quantos anos quando você começou a usar? 17 anos. 17 anos, ou seja, mais uma vez aqui, confirma, sei lá, da adolescência que eu falo, que a gente sim, adolescência. começa a usar na adolescência. Porque até a infância nós ainda temos esse lado infantil, Com que é o lado certeza. feliz. Então eu não preciso procurar nada, perceba que a gente sempre, o que a gente quer, na verdade, é ser feliz. Não é a droga, não é a bebida, não é... A gente quer ser feliz. Quer ser feliz, mas Não achei a felicidade, vou buscar droga. vou buscar droga. E se é algo ainda fácil, porque as drogas hoje... Hoje, assim, em cada esquina você encontra. E assim, existe uma facilidade tão grande que você não compra mais, você não não vai compra? atrás, não. Agora Porque é o quê? você tem amigos, vamos, eu tenho. Ah, é assim, Sempre agora? te oferece. Eu estou sem dinheiro. Mas eu tenho aqui, vamos. Vamos fazer assim. Vamos pro buraco junto, vamos pro caixão junto. Isso, é assim, a gente quando está envolvido, a gente não vê que vai pro caixão, que está indo pro buraco, né? Não. Só depois, inclusive o quê? Eu queria aproveitar e fazer um agradecimento também ao dono do restaurante, que é o Arthur, que foi através dele que eu recebi essa força maravilhosa, entendeu? Ele sempre esteve do meu lado, ele sempre me ajudou e acreditou, Você e ainda poderia sair acredita em disso. mim que eu podia sair disso. Sim, porque você ficou lá com ele quanto tempo? Eu estou lá com ele, vai fazer 4 anos. Ele poderia simplesmente mandar você embora e... Cezinha, segue sua vida. Isso não. Não. Mas antes, quando eu faltava, ele ia lá na minha casa, ele, o que está acontecendo? Eu nunca escondi dele, falava, entendeu? Fala, não, fica aí, descansa. Eu voltava e ele sempre me dando apoio. Legal. E você acha, Luiz, que Cezinha, que esse aspecto da sexualidade que você tocou, isso eu quero tocar porque muitos aí em casa pode estar passando por isso. Pode ter ajudado você a ir para as drogas ou não? Também. Ajudou. Não pelo meu lado familiar, né? Porque minha mãe e meus irmãos sempre me apoiaram, né? Desde o começo, Desde o começo. Sou assim, Isso, e me aceita assim. Minha mãe sempre falou pra mim, antes da sua opção sexual, você é sujeito homem. Então você primeiro se respeita para poder querer o respeito dos outros. Exatamente. Então eu sempre tive a minha opção, né? Mas o que acontece? A sociedade. Porque continua essa sociedade hipócrita. Tá? Que não te aceita. Você pode ser o melhor profissional, mas ainda existe negro, homossexual e mais, pobre. Ainda existe. Ainda existe. E infelizmente estamos em 2013. Fique bem gravado, 2013 já, século 21. Nossa, e ainda existe isso, existe infelizmente. e muito. Cor de pele, sexualidade, a drogadição. Né? Porque a drogadição, por exemplo, é um problema. A cor de pele, se é pobre, se é ser humano, cara. E eu tenho mais, ainda eu julgo assim, onde que você mora? Porque se você morar numa favela, você não é bem quisto também pela sociedade. Tem que ter Na aquela empresa, capa social, financeira. E contrapartida, quantas pessoas nós não vimos, César? Eu vejo esses 15 anos aí, passaram-se mais de 40 mil pessoas, e nisso está desde mega empresários até pessoas pobres, donas de casa, adolescentes, velhinhos,
Ou seja, eu tenho contato com uma variedade muito grande de pessoas, de nível de pessoas. E eu vejo que essas pessoas que buscaram tanto o materialismo, o morar num lugar bacana, o vestir roupas bacanas, o criar um castelo, né? Ela cria um castelo e ela sempre está sozinha. Sempre. Sempre. E o mais importante, está vazia. Vazia. Literalmente. Porque mas o vazio do castelo é a projeção do que está nele. Ou seja, nós buscamos hipocritamente, a sociedade pede para buscar uma casa bacana, um carro bacana, um vestuário bacana, mas de repente para a maioria das pessoas conseguirem tudo isso, elas atropelam a si mesmas, elas atropelam suas famílias, elas buscam em drogas, porque eu vou ter que me drogar, já que eu não consigo lidar com isso, justamente. Eu vou ter que me drogar na TV mesmo, né? Quantos drogados não tem na TV para lidar aqui com a câmera? Quantos empresários não se drogam para ir falar, falar para o público dele, para os funcionários dele? Cara, que absurdo isso, não é possível, eu não consigo entender isso. Quantos artistas de novela, de cinema, de teatro buscam isso, para quê? Porque ele não consegue lidar com seus medos, não consegue lidar com seus vazios, né? Como? E aí, se você não busca isso, não tem jeito. É difícil você não buscar. E qual o principal benefício, Cezinha, voltando para você, que o contato com as suas emoções, o contato com a inteligência emocional teve na sua vida? Além de, lógico, sair das drogas, da bebida, tirando essa parte de vícios, o que te trouxe em termos de aqui dentro de você? Olha, uma paz muito grande e assim, aquela sabedoria de conseguir enxergar assim, quem sou eu, o que eu posso fazer, entendeu? E o que eu estava fazendo. Que bom. Hoje eu sei quem sou eu, o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer. Que é o mais importante. Porque se a pessoa não tem esta consciência, né, César, de quem eu sou. A parte do princípio é quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui na minha vida, o que eu posso fazer para melhorar, porque como é que eu vou estabelecer sonhos que eu quero realizar, metas que eu quero realizar, se eu nem sei quem sou, né? Não tem como. Não tem como, então eu acho que a inteligência emocional, ela ajuda, é fundamental nessa questão de você descobrir quem você é de verdade. Por trás dessa capa, por trás dessa profissão, por trás deste estudo, por trás dessa família, nome de família, por trás de tudo isso, quem é você? O que está por trás disso tudo? Isso eu acho é a questão principal da inteligência emocional. Tirar esses véus que acaba atrapalhando a pessoa de enxergar ela, a criança dela, a felicidade dela, que é o que nós mais queremos. É ser feliz. Ser feliz, sim. E às vezes você tem tudo, como você tinha, às vezes você tem a sua casa, era um grande chefe de um grande restaurante de São Paulo. Mas vazio e assim, totalmente infeliz. Então, que fique aqui o exemplo do Cezinha, um ser humano. Quantos anos você está hoje, Cezinha? Eu estou com 40 anos. 40 anos, ou seja, não tem idade. Um cara jovem, você não precisa chegar aos seus 60 anos para ver que, putz, eu estou errado, eu tenho que mudar. Não, você pode mudar com 40, você pode mudar com 20, não precisa também deixar sofrer, porque você não procura, você só chegou agora, talvez, nessa experiência de inteligência emocional, que agora você conheceu. Justamente. Porque senão você poderia viver isso antes, né? Então, você não precisa disso. Então, fica aqui o convite para você que está nos ouvindo. Aqui o exemplo do Cezinho, um grande chefe de cozinha de um dos restaurantes badalados de São Paulo, Fulana. Fica aqui o convite para você conhecer, viver, experienciar na prática. Porque não adianta você ver o resultado do César ou eu falar aqui. Fica aqui o convite para você viver na prática. Os dias 5, 6 e 7 de abril de 2013... este treinamento de inteligência emocional no Eco Resort Cheiro de Mato, aqui em Mariporã, ali dentro da represa de Mariporã, um hotel lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Né? Que muito mais do que este lado maravilhoso hotel, você descobrirá dentro de você quem é você. Então, se você quer descobrir quem é você, o que você pode fazer como empresário, como chefe de cozinha, como pai, como mãe, como marido, esposa, e se você quer sair de vícios, como César aqui está de prova, que saiu de bebida, de droga, de cigarro, tudo junto de uma vez. De uma vez. Não é um de cada vez, foi tudo de uma vez. Se você quer realmente sair desse vício, está convidado.
Quiser saber mais, entre aí no nosso site www.lotustreinamentos.com.br, repetindo, www.lotustreinamentos.com.br, ou ligue aí no telefone, a equipe Lotus está lá para te ajudar, que é o 11 2985 5949. 11 2985 5949. Está feito o convite, um convite para muito mais do que você sair de vícios, um convite para você encontrar para você encontrar a felicidade, que é o que nós mais queremos, e essa felicidade não está em mim, não está em nenhum lugar, essa felicidade está aí dentro. O máximo que eu posso fazer é te ajudar a você encontrar como talvez o César foi lá, se permitiu encontrar. Estive aqui então conversando com o Cezinha, um grande chefe de cozinha de São Paulo, do restaurante Fulana, e que abriu seu coração, abriu aí sua experiência. Quantos não têm coragem de fazer isso? Então, parabéns por se permitir abrir e ver, e as pessoas mostrarem quem você é, que vão te amar, te aceitar do jeito que você é, ou não também. Ou não. E você não precisa dessa companhia dessas pessoas. Com certeza não. Então, obrigado pela sua presença, pela sua experiência compartilhada. E obrigado a vocês aí que estão nos acompanhando. Um beijo no coração de todos vocês. Quarta-feira que vem, às 16 horas, estamos aqui na UTV, com mais um programa Faça Acontecer a Inteligência Emocional na Prática. Obrigado, um beijo a todos e até quarta que vem.